A carta começa com cristãos espalhados, pressionados e vivendo como estrangeiros em regiões governadas pelo Império Romano. Mas antes de falar sobre a dor que os cercava, Pedro mostra que a verdadeira história deles não era definida pelo exílio, pela rejeição nem pelo medo, mas por aquilo que Deus havia feito. No capítulo 1 da primeira carta de Pedro, o apóstolo se dirige aos peregrinos dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram comunidades cristãs espalhadas pela Ásia Menor, cercadas por uma cultura que não compartilhava sua fé. Pedro, porém, não os chama simplesmente de vítimas. Ele os chama de eleitos de Deus, santificados pelo Espírito e destinados à obediência a Jesus Cristo e à aspersão do seu sangue. Essa abertura reúne a identidade do cristão. Deus os conheceu e escolheu, o Espírito os separou para uma nova vida, e o sangue de Jesus tornou possível sua purificação e aliança com Deus. Pedro descreve um povo que pertence a Deus, mesmo quando se sente estrangeiro no mundo. Depois da saudação, Pedro não começa lamentando a perseguição. Ele começa bendizendo a Deus. Segundo sua grande misericórdia, aqueles cristãos haviam nascido de novo para uma esperança viva. E essa esperança existia porque Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. A cena que Pedro coloca diante deles não é a de uma vida segura nas cidades onde moravam, mas a de uma herança guardada por Deus. Uma herança incorruptível, que não pode apodrecer, incontaminável, que não pode ser manchada, e imarcessível, que não perde o brilho. Enquanto os bens, a posição social e a segurança podiam ser retirados, aquilo que Deus havia preparado permanecia reservado nos céus. E os próprios cristãos eram guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que seria plenamente revelada. Por isso, Pedro diz que eles podiam se alegrar, embora estivessem entristecidos por várias provações. Ele não nega o sofrimento, nem exige uma alegria artificial. A tristeza existia, mas Pedro compara a fé ao ouro provado pelo fogo. O metal passa pelo calor para que sua qualidade seja revelada. Da mesma forma, a fé atravessa a provação e demonstra se é verdadeira. Pedro não ensina que o sofrimento salva, ou que a dor por si mesma torna alguém melhor. A provação revela a autenticidade de uma fé já depositada em Cristo. O ouro pode perecer, mas a fé genuína resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo se revelar. Esses cristãos não haviam visto Jesus durante seu ministério terreno como Pedro havia visto. Mesmo assim, eles o amavam. Não o contemplavam com os olhos, mas criam nele e se alegravam, porque estavam alcançando o alvo da fé, a salvação da alma. Pedro então olha para trás para os profetas de Israel. Eles haviam anunciado a graça que chegaria e investigado o tempo e as circunstâncias indicados pelo Espírito de Cristo. Seus escritos apontavam para os sofrimentos do Messias e para a glória que viria depois. Aqueles profetas serviram às gerações futuras, e agora o Evangelho havia sido anunciado aos cristãos pelo Espírito Santo enviado do céu. Pedro acrescenta que até os anjos desejam contemplar essas coisas. A expressão salvação da alma não significa apenas escapar do corpo. Na carta, trata-se da salvação completa da pessoa, iniciada agora e destinada a ser plenamente revelada quando Cristo se manifestar. Depois de mostrar o que Deus fez, Pedro passa à resposta dos cristãos. Ele manda que preparem o entendimento, sejam sóbrios e coloquem inteiramente a esperança na graça que será trazida na revelação de Jesus Cristo. A esperança viva não os autoriza a viver de qualquer maneira. Como filhos obedientes, eles não deveriam voltar aos desejos que governavam sua antiga vida. A ordem é direta. Assim como aquele que os chamou é santo, eles também deveriam ser santos em toda a maneira de viver. Pedro
retoma a palavra dada ao povo de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade aqui não é aparência religiosa, mas uma vida separada do antigo modo de viver e alinhada ao caráter daquele que os chamou. Pedro também os lembra de que invocavam como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa. Por isso, deveriam viver com temor durante o tempo de sua peregrinação. Não um terror que os afastasse de Deus, mas uma reverência consciente do preço pago por sua redenção. Eles não haviam sido resgatados da antiga e inútil maneira de viver por coisas perecíveis, como prata ou ouro. O preço foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. A imagem leva ao mundo dos sacrifícios bíblicos. O animal oferecido precisava ser íntegro. Jesus, porém, é apresentado como aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos por causa deles. Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a fé e a esperança dos cristãos estivessem firmadas em Deus. Essa redenção também transforma a maneira como eles tratam uns aos outros. Tendo purificado a vida pela obediência à verdade, deveriam amar sinceramente os irmãos, com um amor intenso e de coração puro. O novo nascimento não cria apenas indivíduos esperançosos. Ele forma uma comunidade. Pedro encerra o capítulo voltando à origem dessa nova vida. Eles haviam nascido de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então ele contrasta tudo o que é humano com aquilo que Deus falou. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa era a palavra que lhes havia sido anunciada pelo Evangelho. Assim, o capítulo 1 termina com um povo ainda espalhado, ainda provado e ainda vivendo como estrangeiro, mas consciente de que sua vida estava firmada sobre algo que o sofrimento não podia destruir. A ressurreição de Cristo, a herança guardada por Deus e a palavra que permanece para sempre. A esperança apresentada no início da carta agora começa a produzir uma nova maneira de viver. O povo que nasceu novamente pela palavra precisa abandonar tudo aquilo que destrói a comunhão e crescer sobre o fundamento que Deus estabeleceu. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, o apóstolo começa ordenando que os cristãos deixem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda forma de maledicência. Essas atitudes pertenciam à antiga maneira de viver e não poderiam continuar governando uma comunidade formada pelo Evangelho. Em lugar delas, Pedro apresenta a imagem de crianças recém-nascidas procurando alimento. Assim como um bebê deseja intensamente o leite, os cristãos deveriam desejar o puro alimento espiritual para que, por meio dele, crescessem para a salvação. Eles já haviam provado que o Senhor é bondoso. Agora precisavam continuar se alimentando da verdade recebida. Pedro então muda a imagem. Da criança que cresce, ele passa para uma grande construção sendo levantada. No centro dela está Jesus, chamado de pedra viva. Os homens o rejeitaram, mas Deus o escolheu e declarou precioso. Aqueles que se aproximam de Cristo também são transformados em pedras vivas. Não permanecem isolados. Deus os reúne e os edifica como uma casa espiritual, formando um sacerdócio santo, chamado a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Pedro confirma essa imagem recorrendo às Escrituras. Deus havia anunciado que colocaria em Sião uma pedra principal, escolhida e preciosa, e que aquele que nela confiasse não seria envergonhado. Para os que creem, Cristo é precioso. Para os que rejeitam, a pedra desprezada pelos construtores torna-se a pedra principal da construção. A mesma pedra que sustenta uns se torna pedra de tropeço para outros. O problema não está na pedra, mas na recusa em obedecer à palavra.
Jesus não muda conforme a reação humana. Continua sendo o fundamento escolhido por Deus, seja recebido pela fé, seja rejeitado pela incredulidade. Quando Pedro chama Jesus de pedra principal, ele utiliza imagens do Antigo Testamento para mostrar que Cristo é o fundamento da obra de Deus. A igreja não é construída sobre capacidade humana, tradição ou poder político, mas sobre aquele que foi rejeitado pelos homens e exaltado por Deus. Depois de falar sobre Cristo como fundamento, Pedro revela a identidade daqueles que foram edificados sobre ele. Eles são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Não receberam esses títulos apenas como privilégios, mas para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, não eram povo. Agora, tornaram-se povo de Deus. Antes, não haviam alcançado misericórdia. Agora, haviam recebido misericórdia. A identidade daquelas comunidades não dependia mais de sua origem étnica, posição social ou região onde moravam. Sua história havia sido redefinida pela ação de Deus. Pedro então volta a chamá-los de peregrinos e estrangeiros. Como pessoas que pertenciam a Deus, mas ainda viviam em um mundo que não compartilhava sua fé, eles deveriam se afastar dos desejos carnais que lutavam contra a alma. A batalha não acontecia apenas ao redor deles, mas também dentro deles. A conduta entre os não cristãos deveria ser honrada. Mesmo quando fossem acusados de praticar o mal, suas boas obras precisavam permanecer visíveis. Assim, aqueles que os observavam poderiam reconhecer a transformação produzida por Deus. A carta entra então em uma área prática e delicada. Pedro manda que os cristãos se submetam às autoridades humanas por causa do Senhor, tanto ao imperador quanto aos governadores enviados para punir os que praticam o mal e reconhecer os que fazem o bem. Naquele mundo, os cristãos poderiam ser vistos com desconfiança, como pessoas que rejeitavam a ordem pública. Pedro orienta que eles não ofereçam motivos legítimos para acusações. A prática do bem deveria silenciar a ignorância daqueles que falavam contra eles. Eles eram livres, mas não deveriam usar a liberdade como desculpa para fazer o mal. A verdadeira liberdade cristã não significava ausência de responsabilidade. Eles deveriam honrar todas as pessoas, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. A submissão ensinada por Pedro não transforma o governo em autoridade absoluta, nem exige obediência ao pecado. O próprio Pedro, no livro de Atos, declarou que era necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Aqui, o foco é impedir que a fé seja confundida com desordem, violência ou criminalidade. Em seguida, Pedro se dirige aos servos domésticos. Muitos cristãos viviam dentro de uma estrutura social em que estavam sujeitos a senhores, alguns bondosos e outros perversos. Pedro manda que hajam com respeito, não apenas diante dos bons, mas também diante dos difíceis. Sofrer por causa de um erro cometido não era motivo de honra, mas suportar sofrimento injusto por consciência diante de Deus revelava uma fidelidade diferente. Pedro não chama a injustiça de boa. Ele mostra como o cristão deveria agir quando não possuía poder imediato para mudar sua condição. A escravidão existente no mundo romano fazia parte de uma estrutura social já estabelecida quando a carta foi escrita. Pedro não apresenta essa instituição como ideal de Deus. Sua orientação é dirigida aos cristãos que já estavam presos a essa realidade, ensinando-os a não abandonar a fé nem reproduzir o mal de seus opressores. Nesse momento, o olhar da carta se volta completamente para Jesus. Cristo também sofreu injustamente e deixou um exemplo para que seus seguidores acompanhassem seus passos. Ele não cometeu pecado e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando foi insultado,
não respondeu com insultos. Quando sofreu, não fez ameaças. Em vez disso, entregou sua causa àquele que julga com justiça. Seu silêncio não foi fraqueza, nem aprovação da injustiça. Foi confiança no julgamento de Deus. Mas Jesus não é apresentado apenas como exemplo de resistência. Pedro mostra que seu sofrimento possuía um propósito que nenhum outro sofrimento poderia cumprir. Cristo levou os pecados dos seres humanos em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que morressem para o pecado e vivessem para a justiça. Pelas feridas dele foram curados. Aqueles cristãos eram como ovelhas desgarradas, mas haviam retornado ao pastor e bispo de suas almas. O capítulo termina assim diante de Cristo, a pedra sobre a qual a casa é construída, o servo que sofreu sem pecar e o pastor que trouxe de volta aqueles que estavam perdidos. Depois de mostrar como os cristãos deveriam viver diante das autoridades e da injustiça, Pedro leva o mesmo princípio para o lugar mais próximo e mais difícil de esconder, dentro de casa. A fé que sustenta alguém em público também precisa aparecer nos relacionamentos cotidianos. No capítulo 3 da primeira carta de Pedro, o apóstolo começa falando às esposas. Algumas delas criam em Cristo, mas conviviam com maridos que não obedeciam à palavra. Pedro não manda que transformem o lar em um campo de confronto constante. Ele mostra que uma conduta respeitosa, pura e coerente poderia falar onde os argumentos já não alcançavam. Esses homens poderiam ser ganhos sem uma sucessão de palavras, ao observarem a maneira de viver de suas esposas. Pedro desloca a atenção da aparência exterior para aquilo que não pode ser visto de imediato. O verdadeiro adorno não estava nos penteados elaborados, nas joias ou nas roupas, mas no interior do coração, em um espírito manso e tranquilo, precioso diante de Deus. Pedro lembra as mulheres santas do passado que colocavam sua esperança em Deus e apresenta Sara como exemplo de confiança e respeito. O centro da orientação não é a inferioridade da mulher, mas a firmeza de quem não permite que o medo governe suas decisões. Quando Pedro fala de submissão, ele não autoriza violência, abuso ou humilhação. O texto descreve o testemunho cristão dentro de uma realidade doméstica difícil, mas não transforma o pecado do marido em algo aceitável. A fidelidade a Deus continua sendo a autoridade maior. Em seguida, Pedro se dirige aos maridos. Eles deveriam viver com suas esposas com entendimento, tratando-as com honra e reconhecendo que elas também eram herdeiras da graça da vida. A fé do marido seria medida também pela maneira como ele tratava a mulher dentro de casa. Pedro acrescenta uma advertência severa. A falta de honra poderia impedir as orações. Não bastava ao homem participar da vida religiosa e, ao mesmo tempo, agir com dureza no lar. Diante de Deus, marido e esposa compartilhavam a mesma graça. A orientação então se amplia para toda a comunidade. Todos deveriam viver em unidade de pensamento, compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. Quando recebessem o mal, não deveriam devolvê-lo. Quando fossem insultados, não deveriam responder com outro insulto. Em vez disso, deveriam abençoar. Pedro sustenta esse chamado citando as Escrituras. Quem deseja amar a vida deve guardar a língua do mal, afastar-se da prática injusta, buscar a paz e persegui-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Mas a pergunta permanece diante das comunidades. O que fazer quando a prática do bem não impede a perseguição? Pedro responde que mesmo que sofressem por causa da justiça, seriam bem-aventurados. Não deveriam temer as ameaças, nem viver perturbados por elas. No coração, Cristo deveria ser reconhecido como Senhor. Essa convicção interior os prepararia para responder a qualquer pessoa que perguntasse a razão da esperança que carregavam.
A defesa da fé não deveria nascer da agressividade, mas ser apresentada com mansidão, respeito e boa consciência. O chamado para explicar a esperança não aparece em um ambiente de debate confortável. Pedro fala a cristãos pressionados, acusados e observados. A resposta deles deveria unir palavras verdadeiras e uma vida íntegra, para que os acusadores fossem envergonhados pela própria conduta dos cristãos. Pedro insiste que é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, do que sofrer por praticar o mal. E mais uma vez, ele conduz o olhar da igreja para Cristo. Jesus sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nesse ponto, Pedro menciona que Cristo proclamou aos espíritos em prisão, relacionados à desobediência dos dias de Noé, quando a arca estava sendo preparada. Naquele tempo, poucas pessoas, 8 ao todo, foram preservadas através da água. Essa é uma das passagens mais difíceis da carta. Há diferentes interpretações sobre quem são esses espíritos e em que momento ocorreu essa proclamação. Alguns entendem que Cristo anunciou sua vitória a seres espirituais rebeldes. Outros relacionam a mensagem à pregação feita nos dias de Noé. O ponto central, porém, permanece seguro. Cristo venceu e nenhuma força espiritual está acima dele. Pedro, então, estabelece uma relação entre as águas do dilúvio e o batismo. Ele esclarece que o batismo não é uma simples lavagem externa do corpo. Seu significado está ligado ao compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro não apresenta a água como um ritual mágico. O poder salvador está na ressurreição de Cristo. O batismo aparece como a resposta pública da fé, a identificação com aquele que morreu, ressuscitou e agora reina. O capítulo termina com uma imagem de triunfo. Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus. Anjos, autoridades e poderes estão sujeitos a ele. Aquele que sofreu injustamente não permaneceu na sepultura nem foi vencido pelos seus inimigos. Assim, os cristãos que enfrentavam oposição podiam continuar firmes. Dentro de casa, na comunidade ou diante de seus acusadores, sua esperança não estava em escapar de todo sofrimento, mas em pertencer ao Cristo que atravessou a morte, ressuscitou e foi exaltado acima de todo poder. Depois de mostrar que Cristo sofreu, venceu e foi exaltado acima de todo poder, Pedro volta os olhos da igreja para a vida diária. A vitória de Jesus não elimina as provações imediatamente, mas muda a maneira como os cristãos atravessam cada uma delas. No capítulo 4 da primeira carta de Pedro, o apóstolo começa dizendo que assim como Cristo sofreu na carne, os cristãos deveriam se armar com a mesma disposição. A linguagem é de preparação. Eles precisavam decidir, antes mesmo da próxima pressão chegar, que não voltariam a viver dominados pelos antigos desejos. Pedro afirma que aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que o restante de sua vida não fosse mais conduzido pelas paixões humanas, mas pela vontade de Deus. O sofrimento não era apresentado como uma forma de conquistar santidade, mas como o contexto em que a decisão de permanecer fiel se tornaria visível. Quando Pedro diz que quem sofreu na carne deixou o pecado, ele não está ensinando que o sofrimento torna alguém incapaz de pecar. O sentido é que a pessoa que aceita sofrer por permanecer fiel a Cristo demonstra ter rompido com o domínio da antiga vida. Já havia passado tempo suficiente vivendo segundo os costumes das nações. Pedro menciona práticas marcadas por sensualidade, desejos descontrolados, embriaguez, festas desenfreadas e idolatria. Tudo isso pertencia ao passado daqueles que haviam sido alcançados pelo Evangelho. Mas a mudança de vida não passaria despercebida.
Pessoas que antes corriam com eles para os mesmos excessos, agora se surpreendiam ao perceber que os cristãos já não participavam daquela corrente. O estranhamento logo se transformava em insulto. A perseguição descrita por Pedro nem sempre começava diante de tribunais. Muitas vezes começava nas relações antigas, quando alguém deixava de acompanhar o grupo, recusava determinadas práticas e passava a viver de maneira diferente. A nova conduta se tornava uma acusação silenciosa contra a antiga vida. Pedro, porém, lembra que aqueles que insultavam os cristãos também prestariam contas. Deus está preparado para julgar vivos e mortos. A opinião das pessoas podia ferir, excluir ou condenar, mas não possuía autoridade para pronunciar o julgamento final. Em seguida, o apóstolo menciona que o evangelho foi anunciado até aos mortos, para que, embora julgados na carne segundo os homens, vivessem no espírito segundo Deus. Essa expressão provavelmente se refere a cristãos que ouviram o evangelho enquanto estavam vivos, mas que já haviam morrido quando Pedro escreveu. Embora tivessem sofrido a morte comum a todos, continuavam vivos diante de Deus. O texto não ensina uma segunda oportunidade de salvação depois da morte. Diante da proximidade do fim de todas as coisas, Pedro chama a igreja à sobriedade e à vigilância em oração. A expectativa da consumação não deveria produzir especulação descontrolada, nem abandono das responsabilidades. Deveria tornar os cristãos mais atentos, equilibrados e dependentes de Deus. Acima de tudo, eles deveriam manter intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Em uma comunidade pressionada de fora, pequenas ofensas poderiam se transformar em divisões internas. Pedro mostra que o amor impede que cada falha seja usada para destruir a comunhão. Cobrir pecados não significa esconder crimes, proteger abusadores ou negar a necessidade de correção. Pedro fala do amor que perdoa ofensas, evita alimentar conflitos e não transforma cada falha do irmão em motivo de exposição e ruptura. A hospitalidade também deveria ser praticada sem murmuração. Em um tempo em que viajantes dependiam de casas abertas, acolher irmãos, mensageiros e pessoas necessitadas exigia espaço, recursos e disposição. Pedro não pede apenas que abram as portas, mas que façam isso sem queixa. Então ele volta sua atenção para os dons. Cada cristão havia recebido algo da graça de Deus e deveria usar esse dom para servir aos outros. Os dons não eram propriedades pessoais, nem instrumentos para construir prestígio. Seus portadores eram administradores da multiforme graça de Deus. Quem falava deveria fazê-lo como quem comunica as palavras de Deus, com reverência e responsabilidade. Quem servia deveria agir com a força que Deus concede. Em ambos os casos, o objetivo era o mesmo: que Deus fosse glorificado por meio de Jesus Cristo, e não que a pessoa servida admirasse o instrumento. A carta, então, retorna ao fogo da provação. Pedro manda que os cristãos não considerem estranho o sofrimento intenso que os alcançava, como se algo incomum estivesse acontecendo. A oposição não significava que Deus os havia abandonado, nem que sua fé havia fracassado. Eles deveriam se alegrar na medida em que participavam dos sofrimentos de Cristo, porque também se alegrariam quando sua glória fosse revelada. Ser insultado por causa do nome de Cristo não era sinal de vergonha diante de Deus. Pedro afirma que o Espírito da glória e de Deus repousava sobre eles. Mas o apóstolo estabelece uma diferença clara. Nenhum deles deveria sofrer como assassino, ladrão, criminoso ou alguém que se intromete nos assuntos alheios. Nem toda consequência negativa pode ser chamada de perseguição. Se alguém sofre por agir mal, enfrenta o resultado de suas próprias escolhas. Mas, se sofre por ser cristão, não deve se envergonhar. Deve glorificar a Deus por carregar esse nome.
Pedro diz que havia chegado o tempo de o julgamento começar pela casa de Deus. A igreja seria provada, corrigida e purificada. Se aqueles que pertenciam a Deus enfrentavam uma avaliação tão séria, a situação dos que rejeitavam o Evangelho era ainda mais grave. O julgamento que começa pela casa de Deus não significa condenação eterna dos fiéis. No contexto, trata-se da provação que purifica e revela a autenticidade da fé. Deus começa tratando seu próprio povo antes de executar o julgamento final sobre aqueles que rejeitam sua verdade. O capítulo termina com uma orientação simples e profunda. Aqueles que sofriam segundo a vontade de Deus deveriam entregar sua vida ao fiel Criador e continuar praticando o bem. Pedro não manda que vivam obcecados pelo sofrimento, nem que façam da dor sua identidade. A resposta cristã é confiar em Deus e permanecer fiel naquilo que é certo. Depois de ensinar os cristãos a continuarem praticando o bem durante a provação, Pedro volta sua atenção para a maneira como a igreja deveria permanecer unida, protegida e firme. Em tempos de sofrimento, a comunidade precisaria de líderes fiéis, membros humildes e uma fé capaz de resistir. No capítulo 5 da primeira carta de Pedro, o apóstolo começa dirigindo-se aos presbíteros que serviam nas comunidades. Pedro fala como presbítero juntamente com eles, como testemunha dos sofrimentos de Cristo e como alguém que também participaria da glória que ainda seria revelada. Sua primeira ordem é direta: pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados. A imagem é a de um pastor conduzindo, alimentando e protegendo ovelhas que não lhe pertencem. O rebanho é de Deus. Os líderes receberam a responsabilidade de cuidar, mas nunca se tornaram donos das pessoas. Esse serviço não deveria ser realizado por constrangimento, como um peso suportado contra a vontade, mas espontaneamente, de acordo com a vontade de Deus. Também não poderia ser motivado pela ganância. O ministério não era uma oportunidade de enriquecimento ou de vantagem pessoal, mas uma entrega voluntária em favor da comunidade. Pedro acrescenta que os líderes não deveriam agir como dominadores daqueles que lhes foram confiados. Sua autoridade não deveria ser demonstrada por controle, intimidação ou superioridade, mas pelo exemplo. Antes de exigir fidelidade do rebanho, o presbítero deveria mostrar, em sua própria vida, como um cristão fiel atravessa as provações. A palavra presbítero descreve os líderes responsáveis pelo cuidado e pela orientação das igrejas locais. Ao mandar que pastoreiem, Pedro une liderança e serviço. A autoridade cristã não desaparece, mas é exercida para proteger, alimentar e conduzir, nunca para transformar pessoas em propriedade do líder. Os presbíteros serviam debaixo de uma autoridade maior. Quando o Supremo Pastor se manifestasse, receberiam a coroa de glória que nunca perderia seu brilho. Enquanto as coroas entregues aos vencedores daquele mundo eram feitas de materiais que se deterioravam, a recompensa concedida por Cristo permaneceria. Depois de falar aos líderes, Pedro se dirige aos mais jovens, ordenando que se sujeitem aos mais velhos. Em seguida, amplia a orientação para todos. A comunidade inteira deveria se revestir de humildade no relacionamento mútuo. A imagem de se revestir sugere vestir deliberadamente uma peça de roupa. A humildade não deveria aparecer apenas quando fosse conveniente. Precisava acompanhar cada cristão em suas relações. Pedro sustenta essa ordem com as Escrituras. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por isso, os cristãos deveriam se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, confiando que Ele os exaltaria no tempo adequado. Eles não precisavam conquistar reconhecimento por meio de disputas, nem tomar o controle da comunidade para garantir posição.
O mesmo Deus que permitia a aprovação também sabia quando levantá-los. Essa humildade incluía entregar a Deus toda a ansiedade, porque Ele cuidava deles. As comunidades estavam espalhadas, enfrentavam acusações e não sabiam até onde a oposição poderia chegar. Pedro não nega o peso dessas preocupações. Ele as coloca sob o cuidado de Deus. Lançar a ansiedade sobre Deus significava reconhecer que nenhum cristão possuía força para controlar todas as circunstâncias. Aqueles peregrinos podiam entregar ao Senhor os medos que carregavam, porque o Deus que os havia chamado não era indiferente ao sofrimento deles. Mas confiar no cuidado de Deus não significava abandonar a vigilância. Logo depois de falar sobre a ansiedade, Pedro ordena que sejam sóbrios e vigilantes. Havia um adversário agindo contra eles. O diabo é descrito como um leão que ruge, andando ao redor e procurando alguém para devorar. A imagem comunica a ameaça, intimidação e perigo. O inimigo procurava transformar sofrimento em medo, medo em isolamento e isolamento em abandono da fé. A resposta da igreja não deveria ser o pânico. Pedro ordena que resistam firmes na fé. Eles não precisavam perseguir o adversário nem viver fascinados por sua atuação. Precisavam permanecer apoiados na verdade que haviam recebido. Pedro também os lembra de que os mesmos sofrimentos estavam sendo enfrentados pelos irmãos espalhados pelo mundo. A perseguição podia fazê-los sentir que estavam sozinhos, mas eles pertenciam a uma comunidade muito maior. Outras igrejas atravessavam lutas semelhantes e permaneciam na mesma fé. A comparação com o leão não ensina que o diabo possui poder ilimitado. Pedro não manda os cristãos fugirem desesperadamente, mas resistirem firmes na fé. O adversário é real, porém continua subordinado ao governo de Deus, e não pode desfazer a salvação daqueles que permanecem em Cristo. Então, quando a carta parecia cercada pelo sofrimento, Pedro conduz novamente o olhar da igreja para Deus. Ele o chama de Deus de toda graça, aquele que os havia chamado para sua glória eterna em Cristo. O sofrimento teria duração limitada. Depois de padecerem por um pouco de tempo, o próprio Deus os aperfeiçoaria, confirmaria, fortaleceria e estabeleceria. Pedro não atribui a palavra final aos perseguidores, às autoridades humanas, nem ao adversário espiritual. A palavra final pertence ao Deus que sustenta seu povo. Aquele que permitia que a fé fosse provada também restauraria o que havia sido abalado. Ele firmaria os cristãos para que não fossem levados por qualquer pressão e os colocaria sobre um fundamento seguro. Por isso, Pedro declara que a Deus pertencem o poder e o domínio para sempre. Nas últimas linhas da carta, Pedro menciona Silvano, por meio de quem havia escrito brevemente. Ele afirma que sua intenção era exortar os cristãos e testemunhar que aquela era a verdadeira graça de Deus. A ordem final era permanecer firmes nela. Pedro também envia saudações da comunidade que estava em Babilônia, igualmente eleita, e de Marcos, a quem chama de filho. Os irmãos deveriam saudar uns aos outros com um beijo de amor, sinal de comunhão entre aqueles que pertenciam à mesma família espiritual. Muitos intérpretes entendem Babilônia como uma referência simbólica à cidade de Roma, conhecida por seu poder, idolatria e oposição ao povo de Deus. Outros consideram possível uma referência geográfica. Seja qual for a localização exata, a expressão reforça a imagem da igreja vivendo como povo de Deus dentro de um mundo que não compartilha sua fé. A primeira carta de Pedro termina com uma palavra de paz para todos os que estão em Cristo. Os cristãos continuavam espalhados e ainda enfrentariam sofrimento, mas não estavam sem direção. Eram o rebanho de Deus, conduzido por Cristo, o Supremo Pastor.
Podiam lançar suas ansiedades sobre o Senhor, resistir firmes na fé e confiar que o Deus de toda graça completaria sua obra. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela primeira carta de Pedro. Ao longo desta carta, vimos um povo espalhado, pressionado e provado, mas que não estava abandonado. Pedro mostrou que aqueles que pertencem a Cristo possuem uma esperança viva, uma herança que não pode ser destruída e uma identidade que o sofrimento não consegue apagar. Se você chegou até aqui, eu quero convidar você a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como uma declaração sincera daquilo que esta carta despertou em seu coração. Escreva assim: minha esperança está em Cristo. Permanecerei firme na verdadeira graça de Deus. Esse comentário não é apenas uma frase, é a declaração de alguém que compreendeu que a fé cristã não depende de uma vida sem dificuldades. Ela está firmada em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e foi exaltado acima de todo poder. Pedro escreveu para pessoas que viviam como estrangeiras em um mundo que muitas vezes não compreendia sua fé. Mesmo assim, elas eram chamadas de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Eram pedras vivas edificadas sobre Cristo, a pedra principal rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. E eu te pergunto, o que mais falou com você durante esta carta? Foi a esperança viva que nasce da ressurreição de Jesus? Foi a certeza de que a fé provada é mais preciosa do que o ouro? Foi o chamado à santidade? A identidade da igreja como povo de Deus? O exemplo de Cristo diante da injustiça? O chamado para responder com mansidão? Ou a promessa de que, depois de um pouco de sofrimento, o Deus de toda graça nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá? Compartilhe nos comentários aquilo que mais marcou sua vida. Quando você testemunha o que aprendeu, você fortalece sua própria fé e pode ajudar outra pessoa que está atravessando um período de provação. Talvez, enquanto assistia a este vídeo, você tenha percebido que está enfrentando lutas, rejeições ou pressões que ninguém ao seu redor compreende. A mensagem de Pedro para você é clara: o sofrimento não define o fim da sua história. Aqueles que estão em Cristo podem ser provados, mas não estão abandonados. Podem ser rejeitados pelos homens, mas continuam escolhidos e preciosos diante de Deus. Pedro não prometeu uma caminhada sem dor. Ele apontou para algo maior, uma esperança que permanece quando todas as outras seguranças desaparecem. Uma herança incorruptível, incontaminável e que não perde seu valor. Uma salvação conquistada não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Oro para que esta jornada pela primeira carta de Pedro não termine como apenas mais um conteúdo assistido. Que esta mensagem se transforme em firmeza nos dias difíceis, santidade nas decisões, mansidão diante das acusações e confiança no cuidado de Deus. Que você aprenda a lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Que permaneça vigilante, resistindo firme na fé. Que não devolva mal por mal, nem insulto por insulto, mas que continue praticando o bem, mesmo quando isso lhe custar alguma coisa. E, acima de tudo, que você permaneça firmado em Jesus, o pastor e bispo das nossas almas, aquele que levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Talvez você tenha acompanhado todo este vídeo, mas ainda não tenha entregado sua vida verdadeiramente a Cristo. Você conhece algumas histórias da Bíblia, respeita os ensinamentos de Jesus e até acredita que Deus existe, mas ainda não nasceu de novo para essa esperança viva. Este é o momento de reconhecer que você precisa de salvação. A Bíblia mostra que todos pecaram e foram afastados de Deus.
Nenhuma obra humana, mérito pessoal, religião, prata ou ouro pode pagar essa dívida. Mas Jesus, o justo, sofreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados, morreu em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos. A salvação é recebida pela fé. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça Jesus como Senhor e entregue sua vida a Ele. Não apenas repita palavras. Fale com sinceridade, compreendendo aquilo que está confessando. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação. Creio que morreste por meus pecados e que ressuscitaste dentre os mortos. Perdoa-me, transforma minha vida e conduz-me em tua verdade. Eu entrego a ti o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Quero viver firmado em ti, na esperança viva que somente o Senhor pode dar. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, procure uma igreja verdadeiramente comprometida com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, desenvolva uma vida de oração e não caminhe sozinho. A vida cristã não é formada por pedras isoladas. Em Cristo, somos edificados juntos como uma casa espiritual. Que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de cada provação, te aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. Que o Senhor te abençoe, te guarde e mantenha sua fé firme na verdadeira graça de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.